Esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Ninive Gerard. Olá, Nina. Olá, Victor. Olá, você que está nos assistindo, nos ouvindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está dominando o mercado. Isso aí. E é algo que muitas vezes, né, Victor, para o nosso pequeno lojista, pode parecer que é um bicho-papão até. Exato. Como aplicar a tecnologia no dia a dia dos pequenos negócios. Exatamente. E para falar sobre isso, estamos com ele, César Bruneto, Head de Marketing e Negócios da No One e palestrante da FBV 2025. César, dá um oizinho aí pro nosso público. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Nina, Victor, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nessa gravação do Varejo em Movimento. Que legal, César. E você já sabe, né? É conteúdo do Varejo em Movimento, é conteúdo de qualidade. São mais de 80 episódios contando histórias e dando dicas pro sucesso do teu negócio. Então, Nina, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com todo mundo. Isso aí. E agora, logo depois da vinheta, muito mais do Varejo em Movimento. Bora lá então, César, vamos começar o nosso papo. César, primeiro, te apresenta pra galera, de onde é que tu veio, com o que tu já trabalhou, te apresenta aí pro público. Boa, vamos lá. Primeiro, queria comentar que essa foi a abertura mais profissional que eu já vi ao vivo. Na televisão eu já vi algumas bem legais também, mas ao vivo essa matou a pau, tá, gente? Obrigado mais uma vez pelo convite, Cindy Lojas e toda a equipe, Victor e Nina. Vou falar um pouco de mim, um pouco da minha história, um pouco da minha carreira. A minha carreira, ela não foi muito a linha reta. Não é que não foi, né? Porque ela não aconteceu ainda, ela está acontecendo, então ela não está sendo. Eu sou formado em contabilidade, sou contador de formação aqui pela URGS e a chegada da contabilidade até aqui passou por várias coisas, né? Quando eu era criança eu achei que eu ia jogar futebol, rapidamente percebi que não ia acontecer isso, então desisti dessa ideia, entrei na música, fui músico, tive banda, rapidamente também não vi que não era isso que ia ser da vida, decidi entrar na faculdade, entrei na faculdade de contábeis. E rapidamente também vi que não era na contábeis que eu ia me encontrar pessoalmente, profissionalmente. Então eu tive ali um estágio, eu fiz um intercâmbio e quando eu voltei, eu iniciei minha jornada na Renner. Então eu entrei na Renner com 20 anos e fiquei lá quase 15. Uau! Nossa, Então foi uma jornada de muito tempo, mas de muitas histórias lá dentro. Então eu entrei na auditoria interna, né, relacionado com a contabilidade, mas a auditoria é muito bacana porque ela te dá uma visão de toda a empresa. Então você está fazendo projetos em várias áreas diferentes e vai mudando o tempo todo, te relaciona muito com pessoas, né? Diferentes senioridades e diferentes desafios ali de relacionamento. Fiquei quase 5 anos ali, no meio do caminho eu fiz um pós em moda, em negócios de moda, na verdade, tipo administração, mas focado em moda, né? Que tinha tudo a ver com meus desafios de Renner. E aí, nesse meio do caminho, eu fiz uma transição para logística e operações. Então, eu saí de uma posição ali de auditoria, né, um pouco mais administrativa, e fui tocar operações de logística. O que significa isso? É CD, caminhão, estoque, peças, lojas, né? Então, era uma atividade com muita tensão de relacionamento com o cliente. Eu diria que a gente vai falar muito de cliente hoje, interno ou externo, mas eu diria que a minha formação em relacionamento com experiência do cliente vem desde, na época de auditoria, você não era uma pessoa a mais simpática no sentido de você estava auditando alguém, você estava questionando o trabalho de alguém, você estava ali muitas vezes, né, deixando a pessoa em desconforto. E na logística era uma situação que você resolvia problemas de dia a dia de operações. Então, né, o caminhão que não chegou no horário no shopping, N coisas que aconteciam. Fiquei um tempo ali e rapidamente também eu vi que não era isso que eu ia querer fazer da vida e decidi sair do mundo corporativo para fazer um mestrado. Então eu saí da Renner, fui fazer um mestrado e morei 2 anos na Espanha. Fiz um mestrado em sociologia. Então a formação acadêmica vai disso, né, da contabilidade até a sociologia. Fiz uma tese de futuro de trabalho, então sociologia foi muito bacana porque tem vários temas que você pode trabalhar. Voltei para o Brasil, voltei para a Renner, fiquei mais um tempo ali na logística, até que a Renner, num movimento de expansão, criou uma área de novos negócios. Então, pensando em M&A, em investimentos em startups, em inovação e tudo mais, e eu fui convidado para participar dessa área. E esses últimos 3 anos de Renner foi como head de inovação aberta. Então, ali teve uma bagagem de relacionamento com startups, com tecnologia, onde eu me aproximei efetivamente de tecnologia. E depois desses 3 anos, estou num desafio novo aí, que vai fazer 3 meses, semana que vem, então ainda é bastante novo, que é na No One, liderando as áreas de marketing e de negócios.
Então, eu diria que assim, né, passou por auditoria, por logística, por inovação, por mundo acadêmico, voltei e agora estou numa área aqui muito relacionada a negócios. Eu diria hoje que é uma área de negócios dentro do contexto da No1, né, que daqui a pouquinho eu posso falar um pouco mais. Beleza, que legal, Nina. César, obrigada por compartilhar essa tua trajetória com a gente. Coisas que a gente nem imaginava, né, Victor? Verdade. Uma trajetória super multidisciplinar. É muito legal para o público também conhecer a trajetória por trás dos nossos Sim. palestrantes da FBV. E o assunto que a gente vai falar aqui hoje também tem tudo a ver com a tua palestra no evento, né? Então, vamos entrar no nosso conteúdo, Com Victor? certeza, vamos lá. César, a gente que acompanha aqui os nossos lojistas, nossos associados, a gente sabe que para os pequenos e médios negócios, muitas vezes, inovação é sinônimo de alto custo, né? Mas isso já não é mais a realidade hoje em dia. A gente sabe que tem muitas ferramentas que já são acessíveis, que a inovação também pode ser de uma forma simples. Então, conta pra gente, compartilha como que os pequenos negócios, o pequeno varejista, ele pode também inovar, melhorar a experiência do cliente, a experiência na loja, com inovações simples, aplicáveis, acessíveis. Boa. Vamos lá. Acho que eu falo tanto com o ponto de vista de ter liderado uma área de inovação aberta, né, numa grande empresa, que daí não é esse contexto que tu está falando, é uma empresa que tem fôlego de investimentos, tem uma estrutura que precisa escalar tudo, né, é um pouco diferente. Mas também agora, mais recentemente, com uma lente de experiência do consumidor, do cliente, né? Então, a No1, ela é uma consultoria, e a gente está se posicionando como Customer Intelligence, ou seja, uma consultoria que ajuda você a capturar a inteligência do seu consumidor e gerar melhor produtos, serviços e experiências para esse consumidor. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque, na minha visão, a tecnologia ela tem que estar em prol de alguma coisa. Ela tem que ser o meio para alguma coisa acontecer, né? Não é só porque tem AI, porque necessariamente gera valor. Então, acho que esse é um ponto de... Beleza, é quase como uma condição dada que tem que ter tecnologia, mas tem que entender por que você quer colocar tecnologia em alguma atividade, algum processo. Agora, o como, que é a tua pergunta, Nina, eu acho que, assim, primeiro tem um tema de acesso. Tá, então como é que a gente resolve o tema de acesso? Diria assim... Cada vez mais nós temos acesso a tudo, online, grátis, na maioria das vezes. Então, você consegue ter acesso a grandes formações de uma forma muito fácil e pouco investimento, mas também tem acesso a conteúdos de muitas empresas e centros de uma forma muito fácil, que antes era meu diretor viaja para ir ver tal coisa, hoje qualquer um consegue ter, né, acesso muito mais facilitado. É claro que tem coisas que são restritas. Então, quando a gente fala de acesso, eu acho que é menos sobre o que tem disponível, mais sobre o comportamento e atitude de ir atrás, tá? Então, assim, óbvio que o LinkedIn vai ter um monte de pessoas que você pode seguir essas pessoas, e aí vai começando a te dar referências, todas as IAs que eu não vou citar, que também já te ajudam com muitas coisas, né? Então, o primeiro o acesso está cada vez mais fácil. Beleza. Além disso, tem um tema de conexão, que eu diria que é o mundo offline, o mundo real. Então, assim, dicas que eu daria para o pequeno varejista se eu quisesse me conectar com startups ou tecnologia. Eu procuraria esses hubs de inovação. Então, assim, a gente está aqui né? Acabado de inaugurar o Connector Hub. Então, assim, como Caldeira, que eu acho que é um outro grande exemplo aqui para Porto Alegre, né? Como é que é se conectar com isso? Óbvio que tem condições de virar membro, de ter uma sala e tudo mais, mas às vezes exige um pouco mais e nem todo mundo consegue. Minha principal dica é ser meio nerd de evento. Nerd de palestra, nerd de, sabe, assim, de networking e tudo mais. Porque você começa a acessar esses espaços, conhecer pessoas, e ali do lado, às vezes, está uma solução que você pode estar precisando, e é diferente essa relação quando você está convivendo nessas comunidades do que uma relação comercial que você está buscando, né, vendas diretas no site ou em algum outro canal. Então, eu acho que para o varejista que consegue, além do seu dia a dia ali, também conviver nesses outros espaços, seja no Caldeira, no Connector Hub ou outros hubs, mas também eventos como FBV e tem outro South Summit que acabou de acontecer, né? Cada vez mais essas pessoas conectadas, elas vão estar sendo expostas a novas tecnologias, novos casos de uso e exemplos, né? Então, assim, numa roda de network, às vezes o outro varejista fala, cara, lá eu tô fazendo tal coisa e funciona super bem para mim. E é uma coisa que você não tinha pensado no seu negócio. Então, essas trocas, eu acho que elas são muito ricas e são pouco exigentes em termos de investimento, de fôlego de investimento. Então, essas são as duas principais dicas assim, que eu começaria. O acesso a conteúdo está cada vez mais fácil, rápido e acessível, para você saber o que grandes empresas estão fazendo e funcionam. E o segundo é se conectar com esses hubs e se conectar com pessoas através de eventos, se você não tem o fôlego de ter uma sala, de estar ali mais no dia a dia. Porque muitas vezes quem é do varejo não quer ficar numa sala fechada, no escritório, em algum desses lugares, ele quer estar na operação, né? Perfeito. E César, tu acaba falando disso com muita propriedade porque tu trabalhas com isso e, claro, também convive nesses espaços.
do que tu conseguiu já capturar, do que esse pessoal que está nos eventos, que está participando realmente dos debates, das conversas sobre inovação, o que tu tem visto que tem realmente saído de principal? É a inteligência artificial, são outros tipos de ferramenta? O que vamos dizer assim, é o estado da arte para quem quer começar a pensar daqui a pouquinho, poxa, vou prestar atenção nessa conversa porque isso aqui tá falando de algo que realmente o pessoal tá utilizando. Boa. Eu acho que assim, ó, acho que vai ter muito hype, a gente vai falar desse hype que ele é real e, né, importante, mas tem uma coisa que, pensando no varejo, né, e eu tive o privilégio de viver o varejo muito tempo na Renner, e na Noana a gente também vive muito empresas de varejo, então a gente consegue também ter um pouco desse dia a dia, que é, se a gente vai para a raiz do varejo, é relação consumidor e empresa, né, marca, como esse consumidor se sente através dessa marca, seja pelo produto, seja pelo serviço, ou a experiência, né, que ele tem com essa marca. Então, para mim, tem um tema de conexão entre marca e consumidor e clientes. Essa conexão hoje, antigamente, ela era uma conexão, às vezes, do varejo físico, de conhecer o vendedor e conhecer o cliente, né? Então, eu me lembro na Renner, a gente tinha histórias assim, de lojas mais antigas, tipo sul do Rio Grande do Sul, ou Rio Grande do Sul versus Nordeste, que tinham vendedores que estavam lá há décadas e conheciam, né, os clientes, davam presentes de aniversário. Então, ali tinha uma relação muito forte, que eu acho que isso sempre foi muito importante no varejo, mas hoje a gente consegue, com tecnologia, ter essa relação, essa conexão de uma forma mais escalável. Ou seja, sem depender da barriga do balcão e do contato ali um a um. O que eu estou dizendo? Estou dizendo desde ferramentas de personalização, então que você consiga, e eu vou dar alguns exemplos aqui, mas que você consiga fazer que o seu cliente se sinta que a tua entrega é personalizada para ele em algum nível, né? Eu me mudei recentemente, instalei uma internet de uma operadora, foi super bom o serviço, mas toda semana eu recebo um WhatsApp de novidade, agora estamos disponíveis na sua região, né? E eu já assinei com esses caras, toda semana eu tô recebendo, né? Eu não me sinto especial e não sinto que está sendo personalizado para minha experiência. Então, quando a gente pensa em personalização, a gente está falando desde ferramentas mais estruturadas de CRM, né, de gestão de clientes, mas também você ter réguas de comunicação e contato com seus clientes, que você pode estar interagindo com ele não só ao longo da compra, não só ao longo da jornada de consumo dele. Então vai desde cadastros, né, que você tem de aniversário, de datas importantes, as campanhas que você faz para esses clientes, mas eu vejo que uma grande mudança que teve aí nas últimas décadas foi quando se estruturou cada vez mais áreas de CRM ou de inteligência de mercado nas empresas, que a gente começa a estruturar, segmentar essas bases de dados, segmentar esses perfis de clientes, né? Porque a forma como tu gosta de se comunicar com uma marca deve ser diferente da tua, deve ser diferente da minha. Então, as empresas que conseguem adaptar e personalizar a forma como se relacionam, às vezes o produto ele é o mesmo, mas a forma como você oferta esse produto ou oferta esse serviço ele é diferente. Então, eu iria numa das respostas como, e aí eu vou dar mais a pergunta do que a resposta, mas como que eu consigo manter essa relação da minha marca com o meu cliente, essa conexão forte, de uma forma que eu consiga escalar também e manter isso com disciplina, acho, com uma entrega frequente. E aí, para mim, por que eu falo que a IA ela é meio, ela não é fim, né? Tem muitas ferramentas com inteligência artificial que vão te ajudar nisso, mas não é a IA pela IA, né? Então, eu acho que pensar ao que está se propondo essa IA é importante. Para mim, personalização é a primeira. A segunda, eu diria que... É claro que depende um pouco assim, de negócio para negócio, mas como é que você pensa a integração dos canais off e online, né? Acho que hoje, cada vez menos, a gente vai ter negócios que são 100% offline. Por quê? Porque nós não somos mais 100% offline, né? Nós temos interações online o tempo todo. Então, como é que você consegue, pensando no seu negócio, criar canais, criar pontes online para seu cliente, sem depender de um e-commerce, sem depender, né, de estruturas muito grandes que às vezes demandam investimento. Então, aí vai desde o uso de WhatsApp, que eu acho que, querendo, com seus pontos positivos e negativos, é quase como uma condição necessária hoje em dia, com mais ou menos automatização, né? E eu vou contar um pouco do case da Renner. A Renner, a gente usou o WhatsApp pela primeira vez durante a pandemia. Então, isso foi março de 2020, as lojas fecharam, então a gente tinha lá 400 e poucas lojas todas fechadas, e aí começou o nosso e-commerce vender muito, nós já tínhamos uma estrutura de site e-commerce, tinha aplicativo, mas a gente entrou no WhatsApp como um novo canal para venda e comunicação com o cliente. Como é que era V1 disso, né?
era efetivamente uma pessoa com um celular na loja e ela conversando com o cliente num canal normal, assim, que a gente usa de conversa, e tirando fotos da loja e mostrando os produtos que tinha. E conversando. Essa aqui é R$ 69,90, essa aqui é R$ 129,90. Ah, mas... Eu me lembro que no Otávio Rocha era um hub importante, que são 6 andares. Ah, legal, mas e pro meu filho? Ela, só um pouquinho, eu vou subir agora 3 andares e aqui, bermudas. E a Renner trabalha pro lifestyle, então não tem uma área de bermudas, tem várias áreas de bermudas. Então a vendedora ou vendedor caminhava, tirava fotos. Então, assim, super rudimentar, né? A forma, sem muita estrutura tecnológica, mas a partir de uma tecnologia conseguiu gerar um canal que conseguiu... E hoje, quando a gente vê, nossa, tem uma estrutura muito bacana de automatização, de chatbot, de regras de relacionamento, né? De integração de WhatsApp com outras. Então, acho que aqui é um exemplo de... Se você não tem um canal online, acho que você deveria pensar em ter. E não se assuste que é só entrando num grande sistema, né? VTEX, essas grandes plataformas de e-commerce. Às vezes é um pouco mais simples, o social selling via WhatsApp, Instagram, Facebook, plataformas. Então essa é uma outra dica que eu daria, porque essa, geralmente, ela exige menos investimento inicial do que grandes ferramentas. O bicho-papão já não tá tão assustador, né, Nina? O bicho-papão já virou um amiguinho, igual nos monstros S.A. aqui nessa conversa. César, a gente percebe que a tua trajetória está super ligada à experiência do cliente. Então, vamos falar um pouquinho sobre comportamento do consumidor. Bora. Que não é mais o mesmo que era alguns anos atrás, né? A pandemia foi uma grande virada de chave para os consumidores, mas para os negócios também. Quem ainda não estava no digital foi obrigado a entrar. O César bem trouxe esse exemplo também de como foi para a Renner, essa mudança. E a Renner, que é uma grande empresa, já estava no digital antes disso, né? E nesse momento também a gente falou muito sobre, será que as lojas físicas vão continuar? Hoje a gente já sabe que as lojas físicas elas continuam firmes e fortes, inclusive foi o grande assunto da NRF, mas para a loja física se manter ativa ela tem que ter diferencial para o cliente, Isso né, aí. Victor? Então conta pra gente, César, um pouquinho de como que as lojas realmente podem melhorar essa experiência e por que isso é importante, o que o consumidor hoje busca ao se relacionar com uma marca, com uma loja física. Boa. Acho que você matou a charada, né, do futuro das lojas físicas, assim, acho que hoje já é bem aceito por todos que não vai sumir, né, assim como nós não vamos sumir do nosso meio offline, esperamos, a nossa geração pelo menos acho que não vai sumir, né? Mas que a loja tem que ter um diferencial, porque senão não vale a pena o cliente ir até lá, o cliente se deslocar até lá, né, então quando a gente vai principalmente para fora do país, a gente vê que as lojas são lojas fantásticas, né, lojas que fazem experiência e não só vendem produto. Eu acho muito interessante, ano passado eu passei 6 meses morando no Canadá, em Toronto. Uma experiência muito bacana, assim, então lá eu pude viajar bastante. E me chamava a atenção como muitas vezes você tinha uma estrutura muito grande de loja e muito pouco estoque. Muito pouco produto à mostra, assim. Era uma ou que outra coisa que quase que te obrigava a você pegar e abrir o site junto porque você queria ver outras coisas, né? Mas ali tinha um VM bacana, tinha todo um layout que te conectava com a marca, né? O branding ali. Então assim, você via a experiência, efetivamente, você não ia para um espaço físico para ver estoque. Estoque você via muitas vezes a partir de uma conversa um pouco mais consultiva com o vendedor ou em canais online. Mas, te respondendo a tua pergunta, falando um pouco da No1 também. A No1, ali, como eu comentei que é uma consultoria de Customer Intelligence, a gente parte muito de pesquisa quando a gente vai fazer projetos com clientes, quando a gente conversa com nossos clientes. Que pesquisa é essa? A gente acredita que quando a empresa, né, a marca, entende como ela quer que o seu cliente se sinta, fica mais fácil criar estratégias para isso. Sejam estratégias de produtos, estratégias de serviços, estratégias de experiência, ou tudo isso junto, que é a entrega da marca, o valor da marca, né? Então, a gente, como uma empresa também que faz muita pesquisa, a gente entende muito o comportamento do consumidor. Então, a gente vai ter projetos que a gente vai... nós consumirmos o serviço ou comprar produto, a gente vai olhar a concorrência, olhar mercado, mercados análogos, a gente vai na casa das pessoas para fazer, né, conhecer um pouco mais hábitos e rotinas. Então, acho que eu, particularmente, aprendo muito com isso, porque você consegue entender muito do comportamento do consumidor em diferentes tipos de mercados, tipos de nichos, tipos de entrega. Então, acho que minha primeira dica aqui, e não é um call to action para chamar já, mas assim, conheça seu consumidor, né? Como é que você consegue conhecer seu consumidor e de uma forma escalável, que cada vez está mais fácil, mas ainda é difícil em grande escala, né? Então, hoje você tem muitas ferramentas de MarTech, né, tecnológicas de marketing, que você consegue traquear comportamentos, né, ver quem entrou, quem carrinho, quem abandonou o carrinho, com hábitos de comportamento que antes você fazia na loja física, né?
aquela pessoa entra, ela só vai olhar. Eu já sei que ela só vai olhar porque eu já conheço. Então, a minha dica para quem tem canais online é buscar essas ferramentas e aí, né, a pesquisa através dos hubs, através de literatura e tudo mais, para que consiga cada vez mais entender o comportamento do seu consumidor. Porque depois que você entende, fica mais fácil criar essas estratégias, né? Criar esses tipos de diferenciação, assim. E eu acho que, comentando uma coisa que aconteceu essa semana, essa semana entrou o TikTok Shop aqui no Brasil. Foi há 2 dias da gravação desse podcast. Então, assim, o que é essa mensagem que está acontecendo, né, no TikTok Shop? A forma como as pessoas buscam produtos na internet e compram na internet, tem mais um grande player que talvez mude o comportamento, né? Eu não sei como é que vocês pesquisam restaurantes em Porto Alegre. Eu faço ou no Google ou no Google Maps. Meus colegas mais novos vão nas redes sociais direto, vão no Instagram ou vão no TikTok e pesquisam por lá. Pra mim é muito louco fazer esse tipo de pesquisa, mas pra eles não. Pra eles eu sou um cara já ultrapassado. A pesquisa de produtos, né? Eu vou falar aqui de esse teu belo paletó, né? Blazer. Vai mudar porque a gente vai começar a fazer cada vez mais socialmente também isso. E aí quando você faz a pesquisa socialmente e já faz a compra ali, né? Dentro do aplicativo, muda a forma como você se relaciona com isso. Então, logo vai ter a compra via ChatGPT, via esses agentes. Então, o que antes era Google, como um grande shopping online, que conectava várias marcas, comparava preços e tudo mais, daqui a pouco já não vai ser. Então, essa mudança acontece muito rápido, né? Então, essa pesquisa de Google Shopping é uma coisa que há alguns anos não aconteciam. A gente tinha que fazer isso em vários sites. Então, aqui a minha dica é cada entrada dessas ferramentas ou canais, ela dá um abalo no comportamento. E ela faz esse comportamento, opa, a partir de agora, começa a ir mais para um lado ou mais para o outro, assim. Como é que as grandes empresas podem acompanhar isso? Para mim aqui é muita conexão com fora. Se você está no dia a dia da sua empresa, né, preocupado ali com o seu negócio, mas sem olhar para fora, e aí não é ir na NRF Nova York, porque é muito pouco acessível isso, mas é participar dessas conversas, é ir nesses eventos locais, estar conectado nesses hubs, mas você está atento às mudanças que estão acontecendo e você consegue antecipar um pouco essas mudanças e o impacto disso no seu negócio. Perfeito. César, agora tu trouxe o exemplo muito do online, né? E isso que talvez seja um dos grandes gargalos para o lojista, que é no online eu vou preencher um cadastro, eu vou ter um carrinho e isso vai estar sempre gerando dados. Sempre vou ter informações, pelo menos da intenção do que quer ser consumido. E a partir disso eu vejo, é preço, é marketing, o que eu mudo. Mas para aquele cara que está muitas vezes ali na loja física, tem estratégias para ele utilizar, ferramentas de tecnologia, enfim, que ele pode para conseguir captar esses dados do cliente, quem está ali comprando, quem está ali entrando, o que está consumindo, o que não está, o que tem hoje de tecnologia e de experiência do cliente para que o lojista ele possa captar esse dado. Acho que cada vez mais o cliente ele está exigente, né, na hora de dar seus dados, assim, né. Eu já pensei assim, putz, quanto vale meu e-mail? Tipo assim, por R$1, eu já dou ainda, né? Então, cada vez mais acho que o cliente vai estar exigente em relação a isso. Então, você tem que pensar em formas de contrapartidas, né? Benefícios para essa troca entre dados e tudo mais. Eu tive uma conversa com uma grande empresa aqui de mercado do Rio Grande do Sul, em dezembro, quando eu ainda estava no Canadá. Eles perguntaram assim, César, tu que tá fora aí do Brasil e tal, o que tu tá vendo de diferente, etc. Eu lembro que a gente conversou sobre caixa de autoatendimento, que era uma coisa que tinha muito lá. E era mais caixas de autoatendimento do que de pessoas. Aqui ainda é o contrário, né? Tem algumas... Mas para mim não era nem isso. Para mim era ações de fidelização. Então, do tipo assim... Era comportamento, já era hábito das pessoas. E eu tive que entrar nesse hábito, que para mim não era. Que todas essas compras estavam conectadas a programas de fidelidade. E aí que está conectado através de dados, né? Então, você lá fazia um cadastro mínimo... E você tinha o seu supermercado da região que você comprava, só que ali o benefício, e isso que eu acho que é diferente aqui, era um benefício real. Então eu lembro de uma vez, eu estava lá fazendo uma compra e tal, e aparecia e o cara da loja falou assim, você tem, sei lá, $20 para cashback. Né? Então para mim isso foi, caramba, né? Não imaginava assim isso. Então eu acho que, eu sei que, claro, a conta é difícil, né, de que recompensas, mas como é que você pode criar recompensas e estímulos para o seu consumidor para atrair isso? E formas de captação... Eu acho que tem várias, né? Tem desde o próprio WhatsApp celular do vendedor com o cliente fazendo isso, fazendo no caixa, etc. Mas QR Codes, né? Que você pode espalhar na loja, você pode colocar em pontos e que o próprio cliente vai interagir. Então, não vai exigir uma demanda sua de pergunta, mas vai gerar um estímulo, né? Então, assim, você pode ter um produto e um QR Code e ali falar assim, cara, quer conhecer mais esse produto? Clica aqui e já entra.
Agora, é um equilíbrio isso, né? Porque se um lado você está criando valor para você, como é que você não cria atritos para o seu cliente a partir disso? E aí é um equilíbrio dessas duas coisas, né? Por exemplo, eu sou... Na hora do check-out, né? Aconteceu isso semana passada comigo e com a minha esposa. A gente comprou um sapato para ela, no presente de aniversário. E ela saiu da loja que tinha que resolver outra coisa. E eu falei, não, deixa que eu termino aqui. Então teve todo um processo, né, da pesquisa, da física, né? De provar, escolher, decidir, check-out. Chegou no check-out e começou um cadastro, né? E assim, putz, eu queria pagar e ir embora, né? Como todos nós. E aí chegou uma hora que pediu o CEP. Eu acabei de mudar, ela não dava meu CEP. Falei assim, não quero dar meu CEP, não sei meu CEP. Ela assim, mas para garantia é importante ter o cadastro preenchido. Eu falei assim, mas não vai ser... Tipo assim, eu entrei numa discussão assim, mas não vai ser por onde eu moro que eu não vou conseguir, né? Então ali me gerou um atrito, né? Então eu acho que não dar por certo que todo cliente vai ter o tempo de ali preencher, né? CPF, ou dar, né? CPF, e-mail, profissão. Pra mim, eu sempre tranco na profissão, nunca sei o que responder. Profissão, endereço físico, né? Então, isso eu teria cuidado de... É importante capturar dados, as pessoas entendem que isso faz parte do jogo, mas seja seletivo com esses dados que você está capturando também e entenda qual vai ser o uso disso, né? Eu tenho certeza que ninguém vai mandar uma carta no meu correio postal por causa do CEP, porque eu dei meu endereço ali, né? Então, esse é um caso que eu acho que era desnecessário e, enfim, gerou esse atrito. Então, acho que só esse asterisco de não gerar atritos a partir dessa experiência de captura de dados ou de relacionamento com seus clientes. Estratégias muito importantes para os lojistas, né, Nina? Estratégias muito importantes, Victor. E agora eu queria resgatar algo que o César trouxe lá no início. Porque tu falou, César, em usar a tecnologia com propósito, né? Perfeito. Não usar simplesmente por usar. Não é porque a gente está aí com a inteligência artificial que a gente vai usá-la de qualquer forma sem ter um valor por trás. Então, qual que é o erro mais comum dos pequenos negócios, né? Para adotar uma tecnologia? Como que ele evita adotar uma tecnologia que não vai entregar valor para ele? Tu trouxe também uma questão muito importante, só conectando aqui, porque o César ele trouxe hoje várias pílulas de conhecimento pra gente. Mas algo muito importante também que tu trouxe é o acesso ao conhecimento, acesso à informação. Perfeito. Que com certeza vai guiar essa escolha, né? Uhum. Eu acho que assim, se você dar uma dica para evitar frustrações, começar pequeno e depois aumentando isso, né? Então tem várias metodologias que permitem isso, né? E o conceito daquele tem um frame legal que é um meme /frame, né? Que é como você constrói um carro no modelo tradicional e como você constrói um carro no modelo ágil. Então, no modelo tradicional, primeiro vem as rodas, depois vem o chassi, assim vai indo, né? E no modelo ágil, ele é primeiro um patinete, depois ele é um quadriciclo, né? E assim vai. Ou seja, ele está entregando o valor desde o início. Óbvio que não é o valor máximo do carro, mas é algum valor. Então, a minha dica aqui é... e aí tem um viés meu de relacionamento com startups versus relacionamento com empresas de tecnologia mais tradicionais ou estruturadas, né? Eu tenho muito receio de começar grandes projetos de tecnologia que vai levar um tempo de implementação, configuração, desenvolvimento para depois começar a gerar algum resultado. Então, o meu viés startupeiro e minha torcida na hora de direcionar para um lado para o outro, que sempre cai para startups, através de startups é muito mais fácil conseguir testar menor. Menor eu quero dizer menos investimento de tempo, de dinheiro e menos alcance também, né? Então, na framework a gente chama isso de POC, ou prova de conceito. Mas muitas vezes pode ser até sem tecnologia, né? Então, assim, beleza, eu quero implementar aqui um WhatsApp para começar a disparar mensagens e tudo mais. Cara, talvez antes de fechar um contrato com essa ferramenta, pega 10 WhatsApps ali na mão com alguém e começa a enviar essas mensagens e vê se vai ter efetivamente um retorno, se vai ter conversão, se vai ter relacionamento e tudo mais. Então, esse para mim é uma forma de você conseguir começar sem depender de grandes investimentos e grandes esforços de tempo e que te permitem rapidamente matar 10 ruins. Que também é bom, ainda que seja ruim, né? Porque você não exige tantos investimentos. Por isso que eu falei da frustração, né? Eu acho que muitas vezes pequenos lojistas ou pequenas empresas já devem ter passado por frustrações. Puxa, colocamos tanto de dinheiro naquele sistema, ninguém usa, né? E não que eu acho que esse relacionamento com startups ou esse modelo mais teste e escala resolva ou elimine esse risco, mas eu acho que ele diminui bastante, ele mitiga. Então, a minha dica aqui é protótipo, a minha dica aqui é manual antes de escalar, né? Aqui minha dica é testar efetivamente antes de tomar grandes decisões, porque tende a ser um pouco menos arriscado e trazer valor mais rápido também.
É uma dica que vai ajudar muitos lojistas a economizar, com Exatamente, menos certeza. arriscado também pro bolso do nosso lojista, né? Perfeito. E César, já estamos nos encaminhando para os finalmentes. Mas antes, César, tu já trabalhou muito, tem muitos anos de carreira, mas... Comecei cedo, né? Começou cedo. Começou cedo. Vamos ser justos também, começou Isso, muito por cedo. isso. Se tu pudesse prever o futuro, Tá. né? 10, 15 anos pra frente, do mundo dos negócios, principalmente do varejo. Que tecnologia tu diria, essa tecnologia vai modificar o mercado, vai realmente vir pra ficar? Difícil, né? A chance de errar é muito maior que a chance de acertar, né? Eu vou escolher uma que eu não sei se é o que todo mundo vai usar, mas eu acho que quando ela começar uma adoção maior, vai ter um impacto muito grande. Que é a tecnologia da computação espacial. Uau, super nome, né? Basicamente é ferramentas como Apple Visual Pro, como MetaQuest, essas óculos de realidade aumentada e realidade virtual, né? Às vezes a gente brinca com isso, tipo, através do celular. Você vai lá e coloca isso e consegue ver alguma coisa, ou um skin que você coloca em você, na câmera e tal, mas eu vou contar o meu relato de ter testado o Apple Visual Pro pela primeira vez. Isso foi ano passado, eu fui no South by Southwest de 2024, foi em março, e foi logo depois de ter lançado esse produto. Então foi um privilégio, uma sorte, etc., de ter conseguido ir numa loja da Apple lá em Austin, Texas, e testado. Foi uma experiência muito forte ter testado isso. E eu sou um cara assim, nem meu celular da Apple, eu acho a Apple muito legal, mas eu não sou um Apple maníaco, assim. O que eu senti testando Apple Visual Pro, eu saí de lá diferente do que eu entrei. Porque eu entrei numa outra dimensão. Então, assim, a experiência da loja da Apple, todo mundo conhece que é uma super experiência. Então, lá você marcava, alguém chegava, te chamava pelo teu nome, você ia para um sofá maravilhoso, a pessoa te explicava, colocava em você, ia te guiando e tinha uma experiência virtual que você ia para um lado, depois ia para o outro, etc. Então, assim, você tava numa jornada ali muito bacana. Mas chegou uma hora que eu chorei no meio do vídeo. Uau. Eu sou um cara muito chorão, assim. Nada contra, gosto, mas não, né, não é um normal. E eu chorei quando, num vídeo, apareceu uma menina soprando alguma coisa, assim. Não, ela tava cantando parabéns. Tava a mãe, a menina, um bolo, ela cantando parabéns. E eu não tava vendo aquele vídeo. Eu era o pai daquela menina. O sentimento é de que você tá ali naquela cena, você não tá assistindo um vídeo, você não tá vendo um vídeo gigante num telão, você tá naquela cena. Por quê? Porque a imagem é uma forma, o som ele é espacial, ele faz você, né, estar ali naquela experiência, com uma experiência virtual. Então eu lembro que assim, tinha vídeos que parecia que você ia cair, então, né, você segurava na cadeira. E pra mim, essa foi uma experiência muito marcante em termos de que tecnologia absurda. É caro, é pesado, é desconfortável, é a pior versão de todas que vão existir do Apple Visual Pro. Então, assim, zero comercial, o go-to-market deles até não tá muito forte no último ano, mas a experiência que eu tive com aquilo, eu fiquei pensando o mundo de possibilidades que vai surgir. Foi quase como, tipo, sei lá, talvez alguém que viveu o rádio um dia apareceu a televisão. Caramba, agora vai ter vídeo nisso. Então, é imagem, né, e tudo mais. Então, assim, eu nem sei o que vai acontecer a partir disso, mas eu, naquela experiência, depois eu consegui provar ele outras vezes, em outros casos de uso, eu pensei, caramba, isso aqui vai mudar a forma como a gente se relaciona com a gente, com as marcas, como eu vou comprar, né? E é difícil, inclusive, de explicar, e é muito legal as pessoas que conseguem passar pela experiência, porque é diferente. Então, assim, voltando, não sei se isso vai dominar o mundo e tudo mais, mas é uma experiência que, pra mim, é aqueles pulos, né? Do rádio pra televisão, da internet. É um pulo tecnológico muito, muito, muito impactante. E é o tema da nossa palestra na FBV. Chegou nesse César, ponto. Aí que a gente queria entrar, porque eu ia justamente comentar que, te ouvindo aqui, César, eu pensei que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora vão achar que essa tecnologia tá totalmente fora do nosso alcance, Isso aí. que é algo que só tá acontecendo lá fora do Brasil, mas esse conhecimento vai estar super acessível aqui em Porto Alegre, na Pertinho de você. FBV, justamente na palestra do César, que vai isso rolar no aí. dia 23 de maio, no palco Marketing e Vendas. Depois o Victor passa o serviço completo pra gente. Perfeito. Mas, César, dá um spoiler agora, conta um pouquinho da tua palestra, que estamos todos curiosos, né? Estamos ansiosos também por esse dia. Eu não vou conseguir dar muito spoiler, porque a gente não efetivamente sabe tudo que a gente vai falar, né? A gente tem que se organizar isso ainda, mas brincadeiras à parte. Essa é uma palestra do ano passado, que como a gente teve as enchentes, a gente Sim. não teve a edição, né? Então a gente tinha preparado, agora a gente tem que atualizar isso. Basicamente, no palco estaremos eu e o Kinan. Marcelo Kinan é um dos fundadores da No One. E
E é o cara que tava comigo, inclusive, lá em Austin, provando a Apple Vision Pro, e teve a coragem de sacar um cartão de crédito e falar, vou levar. Uau! Corajoso. Ele falou assim, eu não sei se isso passa o limite, mas vou levar, né? Eu lembro de tirar fotos, assim, uau, ele tá levando mesmo. O que a gente vai mostrar ali, né? A gente vai mostrar o que... Claro, o Apple Vision Pro, ele é uma ferramenta, tem outras, então a gente tá usando ele como um caso de uso, mas a gente tá falando de computação espacial. O que é computação espacial? A nossa relação hoje com computação, com digital, ela é 2D, é uma tela, né? Uhum. Essa tela você pode... Você começava antes com o mouse, que você mexia e mexia na tela. Ela foi para uma outra interface que é o touch, então você clica e aí você veja as crianças na televisão tentando clicar e tudo mais. O espacial tira da tela e joga no espaço. Então essa relação não é numa tela aqui, é uma relação que está em cima, embaixo, com profundidade, com, né, a dimensão diferente. Isso vai gerar várias oportunidades de relação com a tecnologia diferente. Então, a gente vai falar de computação espacial. O que é isso? Não é nave espacial, é computação espacial. E é espacial por causa do espaço, né? Então, a gente vai falar um pouco disso, falar um pouco mostrar para o Vision Pro, né, alguns casos de uso, e dar algumas, não diria nem dicas, mas algumas oportunidades de caminhos que pode, nos próximos anos, impactar principalmente o varejo, né, que é o nosso foco aí na FBV, para que cada vez mais pessoas, não digo que vão já, mês que vem, ter uma Apple Vision Pro nas suas lojas, mas vão estar conscientes disso e começar a pensar como que o meu negócio pode ser afetado por isso e como eu posso também antecipar isso para o meu consumidor, né? Que entra em inovação também, de você trazer isso de uma forma mais rápida. Perfeito. Fantástico. Eu já fiquei curioso, Eu Nina. fiquei curiosíssima. Imagina quem tá nos assistindo. Isso aí. Então, se você também tá curioso, ficou muito interessado na fala do César, dia 23 de maio, no palco Marketing e Vendas, às 14 horas, com a palestra Apple Vision Pro e Spatial Computing. Como isso vai impactar o varejo, né? Aguardamos você lá. Ingressos à venda no site da FBV, onde também tem o que, Nina? A programação completa. Exato, Victor. E eu ia comentar também que a FBV sempre trazendo tendências Isso aí, que já são com realidade ao redor do mundo e que estão transformando o futuro do mercado global. Se você quer se antecipar, a FBV é o lugar para você. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast fantástico, né, Victor? Muito, com certeza. César, antes da gente terminar, por favor, me diz onde é que a gente pode te encontrar, onde é que a gente pode encontrar a No One. Boa. Gente, a No One é uma empresa remota, né? Então estamos espalhados no Brasil e no mundo, mas nós temos uma sala no Instituto Caldeira, então já fica o convite, é uma sala muito bacana, no terceiro andar do Instituto Caldeira, na frente do memorial novo ali que tem. Eu tô falando primeiro isso porque é bom físico, né? É bom de se encontrar aqui, né? Esse videocast ou podcast online seria outra experiência. Então, estamos no Caldeira, sempre vai ter gente lá pra trocar ideia. Mas nos sigam nas nossas redes, né? Nossa rede no Instagram é We Are No One. Então, nosso principal canal de comunicação, além do LinkedIn também, No One e site, www.noone.is. E eu sou César Bruneto, então podem me achar nas redes também. Perfeito. César, obrigada. Foi um prazer te ouvir, Obrigadão né, mesmo. Victor? E estamos ansiosos agora para te ouvir mais ainda Exatamente, na FBV. Vou isso cobrar, aí. hein? Vou esperar você Vamos lá. estar lá, vamos estar A lá. gente vai, Último dia, a gente última vai se tarde. multiplicar para estar em todas as palestras que a gente está Verdade. prometendo aqui, né, Victor? Mas você, bom, né? Não te esquece, primeira coisa, né, Nina? Te inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo. Tá na tua plataforma de áudio favorito? Não esquece de dar estrelinha, realmente compartilhar e enviar esse conteúdo, porque hoje foi muita dica, muita estratégia para você se preparar pro futuro, principalmente para quem quer potencializar o teu negócio. E logo mais o que, Nina? FBV 2025. Tá chegando. Ingressos à venda no site da FBV, todas as informações no nosso Instagram e no próprio site. Nina, te vejo semana que vem? Nos vemos semana que vem, Victor. Isso Nesse aí. mesmo horário, aqui no Varejo em Movimento. Perfeito, valeu, galera. E não te esquece, muito conteúdo no YouTube do Varejo em Movimento e na tua plataforma de áudio favorito. Valeu!